Olá, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo Jamil, mais uma vez para conversarmos sobre língua portuguesa, para você aprender língua portuguesa de uma maneira simples, descontraída e sem qualquer tipo de neura. Você já sabe, é aqui, é comigo, é no Método Jamil. Vamos então falar sobre um assunto muito legal, tá? Muito interessante hoje, que é o assunto de substantivos. Você que sofre, você que tem dificuldade, agora vai aprender. E vai aprender depois que o Carlão rodar a vinheta. Roda a vinheta aí, Carlão! Vamos então agora falar um pouquinho sobre o que é um substantivo. Substantivo é uma palavra que dá nome às coisas dentro de uma língua. Então, na realidade, nós somos seres, pensando no quesito vocabular, que dependem de vocábulos que indicam nomes. Nós dependemos de nomes para que possamos organizar a nossa vida. Você tem nome? Então, não basta só você ter nome, João, você precisa ter nome e sobrenome, João Silva, tá? Por quê? Porque os substantivos organizam a nossa realidade. Então, você tem aqui professor, quadro, eu tenho aqui apagador, vou pegar brinco, tatuagem, relógio, todos os substantivos, as coisas que nomeiam aquilo que está à nossa volta, aparecem na língua como substância, como coisa. Então, substantivo, pense, coisa, substância. Tudo bem? Existe uma classificação dos substantivos e esse é o foco desta aula. Falar sobre a classificação dos substantivos para você não sofrer mais. Vamos aprender isso? Tenho certeza de que você estudou algo relacionado a esse assunto lá no ensino médio. Você talvez esteja no ensino médio ou no ensino fundamental ou em qualquer momento da sua vida e queira aprender substantivos. Substantivo, primeiro tipo aqui, ó, substantivo próprio. Pablo, o que é um substantivo próprio? É aquele que designa um ser da espécie. Qual é a característica mais importante do substantivo próprio? Ele é escrito com a inicial maiúscula. Primeira letrinha é maior, é maiúscula. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, Pablo, meu nome, tá? Pablo, substantivo próprio, indica o quê? Um ser da espécie e a inicial é maiúscula. Vamos pegar outro caso, tá? Qualquer nome, nome de empresa, por exemplo. Se você citar ali uma empresa qualquer, você vai escrever a inicial com letra maiúscula, tá? Se eu mencionar, por exemplo, nome de um canal de televisão, certo? Se eu indicar qualquer substantivo próprio, eu terei que jogar a inicial maiúscula. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma fundação. Fundação, aí eu coloco lá Getúlio Vargas, entendeu? Então, nesse caso aqui, ó, Getúlio Vargas, inicial, sempre, nesse caso, a inicial maiúscula. Isso é um substantivo próprio. Temos o substantivo comum. O substantivo comum é aquele que vai ter a inicial minúscula e vai designar um ser, que não é um ser em separado, tá? Da espécie. Ele indica a espécie como um todo. Então, eu pego aqui, por exemplo, a palavra pessoa. Veja, a característica é você escrever com a inicial minúscula. Pessoa, vamos pegar aqui, ó, empresa, certo? Casa, carro, animal, correto? Coloquei aqui substantivo comum. Lembre-se, a distinção, tá? Inicial maiúscula para o próprio e minúscula para o comum. Qual a diferença entre substantivo concreto e abstrato? Quando nós estudamos lá na escola, comumente pensamos, concreto é aquele que eu posso pegar, abstrato não posso pegar, mas não é assim. Ar, por exemplo, é um substantivo concreto e você não pode pegar, a menos que você saia para ir pegar um ar. Brincadeira. Substantivo concreto é todo aquele que tem existência própria, no mundo real ou no mundo da fantasia. Então, por exemplo, a palavra ar é um substantivo concreto. Cimento, esse sim, esse é um substantivo bem concreto, né? Então você coloca lá, cimento, substantivo concreto. Vamos colocar outro caso aqui, a pessoa.
Pablo, mas pessoa não era substantivo comum? Calma, velho. Entre comum e próprio, pessoa é comum. Ah, mas e se o nome do cara for Fernando Pessoa? Não, peraí. Se for um sobrenome indicando um indivíduo singular, vai para inicial maiúscula e é próprio, certo? Pessoa aqui é comum e concreto. Ah, entendeu? Comum e concreto. Fogo, comum e concreto. A palavra fada é um substantivo concreto. Pensou que fosse abstrato? Ah, mas fada não existe. No mundo real, no mundo da fantasia, existe. Tá? Então o que é que vai ser um substantivo abstrato? Pense em algo como um sentimento, certo? Um sentimento, ou ainda, vamos pensar em alguma coisa como uma abstração, tá? Então, por exemplo, a palavra vingança. Vingança precisa de que alguém cometa a vingança para ela existir. Ela não existe sozinha. Vamos pensar aqui a palavra amizade. Amizade é um substantivo abstrato. Depende de que alguém tenha amizade para que ela exista. Você percebeu? Então essa é a distinção entre concreto e abstrato. Pablo, o que é um substantivo primitivo? Primitivo é aquele substantivo que não passou por um processo de derivação, tá? Quer um exemplo? A palavra flor. Flor é um substantivo primitivo. Vou pegar outro caso aqui, a palavra dente. É outro substantivo primitivo, não passou por um processo de derivação, certo? Já o derivado passou por um processo de derivação. Por exemplo, eu posso falar aqui para você, ó, florista. Pronto, derivei e virou um substantivo derivado. Dente, vamos pegar aqui, ó, dentista. Pablo, então quer dizer que motor é primitivo e motorista é derivado? Isso mesmo, é exatamente isso, cara. Então, língua portuguesa não é uma coisa maravilhosa? Porra, português é a coisa mais fantástica que há. Eu amo língua portuguesa. Espero que você comece a gostar também. Então aqui, ó, primitivo e derivado. Curtiu? Agora, substantivo simples. Substantivo simples, pensa, é simples, cara, tem uma coisa só, ele só tem uma raiz, tá? Ele só tem uma raiz. Então vou pegar aqui, por exemplo, a palavra sol. Beleza? Ou ainda, vou pegar aqui a palavra flor de novo. Pablo, então quer dizer que flor é simples e primitivo? Exato. E também é concreto e também é comum. Entendeu a lógica? Aí você vai fazer essa análise para todos os vocábulos. Substantivo composto é aquele que vai possuir mais de uma raiz. Sério? Sério. Eu, por exemplo, posso falar aqui, ó, girassol, e eu tenho duas raízes. Gira, primeira raiz, sol, a segunda raiz, tá? Eu posso pegar flor aqui, ó, e colocar flor de lis ou flor de lótus, beleza? E aqui eu tenho um substantivo composto, percebeu? Tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos o substantivo com mais de uma raiz, vai se chamar substantivo composto. Passou por um processo de composição. Pablo, o que é um substantivo partitivo? Eu nunca tinha ouvido falar. Partitivo é aquele que vai designar uma parte. Então, por exemplo, pode ser a palavra maioria. Você pode pegar aqui, ó, minoria. Você pode pegar o substantivo parte. Você pode pegar o substantivo gole, punhado, pitada, porque são elementos que indicam uma parte, uma quantidade, de maneira inespecífica, tá? Ele não quantifica perfeitamente. Então você fala uma pitada disso, você tem noção de quanto é uma pitada, de quanto é um punhado, de quanto é um gole, mas não consegue identificar especificamente, tá? Na contagem. Aí eu posso ter no substantivo coletivo. O que é um substantivo coletivo? É um substantivo que indica uma coleção de seres. Por exemplo, eu pego a palavra enxame. Enxame é o coletivo de abelhas, certo? Eu posso falar para você, por exemplo, cáfila. Cáfila é o coletivo de camelos, certo? Eu posso falar aqui, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Corja. Corja pode ser o coletivo de velhacos ou de ladrões.
E também poderia ser congresso, brincadeiras à parte, mas tem um pouquinho de verdade aí, você sabe, que é brasileiro, mora aqui, né? Então, você já está sabendo. Aqui eu mostrei para você um pouquinho sobre o que é o substantivo e como analisar o substantivo. Curtiu? Faz o seguinte, então. Deixa aquele like bem maroto aqui. Escreva, Pablo, gostaria de uma aula sobre... E aí, diga que assunto você gostaria de ver aqui no canal, beleza? Todo dia, pelo menos uma atualizaçãozinha, um vídeo, para você não perder essas atualizações e sempre ficar inteirado do nosso assunto aqui, língua portuguesa, para concursos públicos, vestibulares, Enem. Clique aqui, faça sua inscrição e ative as notificações. Compartilhe este vídeo, dê um like e até o próximo vídeo. Grande abraço, força guerreiro!